Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, então vai deixando o joinha, se inscreva, ative o sininho das notificações de todos para não perder nenhum vídeo. E hoje a gente vai eu vim trazer um assunto bem assim que tá mexendo comigo e com o Arlen, né? E a gente tá esperando, né? Chegar o dia, que no dia será terça-feira que vem, pra ver o que vai acontecer, né? É assim, gente, eu vim contar pra vocês que o Pedro, ele tá com alguns sintomas de crianças autista, tá? E então eu vim falar os sintomas que ele tem, né? As coisas que ele faz, né? A gente fez as coisas que ele faz, marcou, né? Pra tá mostrando pros médicos. Primeira coisa que o Pedro faz, às vezes ele não olha quando a gente chama ele. Lembrando, gente, que não são todos autistas que são do mesmo jeito. Tem autistas que têm alguns sintomas, tem autistas que não têm. Um exemplo, não é todos autistas que olha quando chama. Tem uns que olham de vez em quando, tem outros que não olham nenhuma vez quando você chama. Cada criança tem os seus sintomas. Cada criança tem os seus sintomas, tá? E não são, hoje em dia não são todas as crianças autistas que têm a face, o rosto, que dá pra ver que a criança é autista. Hoje em dia tá tendo muitos casos no mundo inteiro que algumas crianças mostram pelo puxado do olho, pelo nariz, pelo rosto, que tem autismo e outras que não mostram nada que não tem, tá? Isso é só uma coisa que, pra ficar bem claro. O Pietro tem atraso na fala. O Pietro, antes de fazer 2 anos, o Pietro falava mamãe, papai, falava água, falava um monte de coisa. Foi ele fazer 2 anos, o Pietro regrediu. Ele regrediu. Tanto que a gente tá passando com ele na fono e a gente tá trabalhando pra ele começar a tá falando de novo. Ele começou a falar algumas coisinhas, aí ó, né? A gente lê livro pra ele, a gente brinca com quebra-cabeça com ele. A gente tá trabalhando bastante nisso, mas ele tem uma grande dificuldade. Ele fala ele falava algumas coisas, mas regrediu, né? Depois que começou a andar, igual eu falei. Ele falava bastante coisa e fez 2 anos ele regrediu. Ele parou de falar totalmente. Depois que a gente começou a passar com ele na fono de novo, que ele melhorou. Ele tá falando algumas coisas. O Pietro, ele não aponta o que o Pietro quer. Tipo assim, eu quero água. Mãe ou mamãe, e aponta assim. Ele pega na sua mão e leva você até lá. Ou ele pega a água e traz até você. Ele pega objetos que não são brinquedos, como garfo, colher, garrafinha, pau de árvore, chave, tampas de panela, pra ficar brincando. As tampas de panela, geralmente, ele roda. Não roda mais com frequência tanto, mas se ele pegar... Porque eu escondi as tampas, né? As tampas, eu tirei tudo. Essas coisas, esses objetos que eu falei, eu tirei tudo do alcance dele, deixei tudo pra cima do meu armário. Ele brinca com brinquedos inadequados. Às vezes ele faz isso. Ele vira o carrinho, fica girando a roda. Às vezes quando o som é muito alto, ele bate nas orelhas. Assim, bate nas orelhas assim, né, que eu falo. Ele fez o exame do Bera, o Bera deu normal. O Bera é um exame que faz, coloca os negócios aqui no vidro, aqui, assim, aqui, pra ver se a criança escuta perfeitamente. Ele não tem nenhum problema auditivo. Tem dificuldade de aprender brincadeiras novas. Tem hora que não quer fazer e nem presta atenção nos exercícios da fono. Tipo assim, ele tem grande dificuldade de aprender brincadeiras novas. Tem grande dificuldade dele fazer os exercícios da fono. Ele não consegue sentar igual eu tô aqui e fazer com você. Você senta com ele, passa 2 segundos e ele já tá correndo pra lá e pra cá. Ele não para quieto. Ele não consegue prestar atenção. Quando ele chora, ele coloca a mão nos ouvidos. Teve até um tempinho atrás, vocês que a gente
pegou Covid aqui em Passos. E o Pietro ficou com a minha sogra e com o meu sogro. E o Arley e eu fomos, né, pro Arley tá fazendo o teste do Covid na Unimed. Chegamos lá, não deu nem 5 minutos que a gente tava na Unimed. A minha sogra ligou, o Eldo ligou, tudo doido, falando que eles colocaram desenho, andaram na rua, tentaram brincar com o Pietro, fizeram de tudo pro Pietro não estar chorando e nem batendo as mãos na orelha. Eles falaram que o Pietro chorava escandalosamente. Peraí. Ele chorava muito alto e fazia assim, batia assim, e chorava e batia assim sem parar. Tanto que eles tiveram que levar o Pietro até a Unimed pra gente. E ele só parou de chorar quando eles chegaram lá, quando o Pietro viu que eu estava lá. Eu já falei que ele leva a gente, né, até o que ele quer. Sinal de imitação faz muito pouco, não sabe, ele faz muito pouco, tipo, você, Pietro, imita cachorro, ou imita alguma coisa, ele faz, mas ele faz muito pouco. Deixa eu ver. Ele faz flaps, que é correr de um lado pro outro sem parar, que só para quando ele cansa. Ele corre de um lado pro outro sem parar, ele só para quando ele cansa. Quando a gente danamos com ele, né, quando a gente briga com ele ri em vez de chorar, ele ri em vez de chorar. Então, isso significa que ele não sabe, não entende que a gente tá danando, que tá chamando a atenção dele, né? E por causa disso, de todos esses sintomas, eu marquei, né, o Dr. Marcos, que é o neurologista, e fui, né, para Pietro. Acho que foi sexta, se eu não me engano, foi sexta-feira, a gente conversou e ele me deu, falei pra ele que o Pietro não para um minuto, ele não consegue ficar quieto um minuto, que todo momento ele fica correndo pra lá e pra cá, ele bagunça aqui, bagunça lá, e tipo assim, você vê que ele mesmo cansado, ele faz isso. Daí o médico pegou e passou um remédio pra ele ficar mais calmo durante a noite e o dia, né? Porque durante a noite também ele não para, na cama inteira ele roda. Ele dormindo, ele roda na cama inteira, mexe a noite inteira. E daí o médico passou um remédio pra ele, eu vou mostrar pra vocês qual que o médico passou. Como eu disse pra vocês, né, foi esse aqui que o médico passou. Ele falou pra mim dar pro Pietro somente de noite, porque ele é bem pesado, né? Então é 0,25 ml que é pra dar pro Pietro durante 6 dias. Se o Pietro não ficar calmo, não melhorar, é pra mim aumentar pro 0,5 depois de 6 dias. Comecei a dar sexta-feira, ontem foi o segundo dia. E tá dia 16 marcado, que vai ser terça-feira agora, sem ser amanhã na outra, com o psicólogo Denner. Daí ele vai me passar, primeira sessão é eu que vou, pra explicar como que é o Pietro, o que o Pietro faz, tudo certinho, explicar tudo certinho pra ele. E depois ele vai marcar sessões com o Pietro, pra cada sessão ele avaliar o Pietro. Um exemplo, uma sessão é o nível de raiva, outra sessão o nível de QI que ele faz, tipo assim, tipo, é um exemplo, mas é tipo assim. Daí ele vai começar a passar o Dr. Denner. O nome do doutor é Dr. Denner também. Ontem, um médico de sexta, né, ele falou que o Pietro realmente faz, porque eu expliquei tudo, daí ele falou que era pra me marcar com o Dr. Denner e que realmente essas coisas que eu falei pra vocês são coisas que autista faz. Por isso que era me passar com o Dr. Denner, porque o Dr. Denner que vai avaliar, né, e ver o grau do Pietro. Existe no mundo 3 graus. O grau leve, o médio e o grave. Então ele vai ver o nível do Pietro e vai estar passando
o que a gente pode estar fazendo para ajudar ele em casa, passando quantas vezes o Pietro vai ter que passar com ele, quantas vezes vai ter que passar com outros médicos, se precisar. Entendeu? Tipo assim, eu vou passar com ele para ele fechar um diagnóstico. Porque não existe um exame tipo da Covid, da dengue, não existe isso no autismo. Você fazer um exame tipo da dengue e do Covid para você fechar o autismo, não existe. Para você fechar um exame diagnóstico do autismo, se uma criança, se qualquer pessoa tem autismo, você tem que passar pela fono, pelo psicólogo e pelo neuro. O neuro realmente falou que o Pietro faz essas coisas, né? Sexta-feira foi a segunda vez que o Pietro passou com ele. E o pediatra do Pietro também falou que o Pietro faz algumas coisas de autista. Igual o dia que o Pietro foi no pediatra do Pietro, o Pietro chora muito, vocês não têm noção, o Pietro chora muito. E quando o pediatra dele, o Dr. André, tira a roupa dele pra analisar o corpinho dele, né? O pênis dele, o ouvido, o peito, tudo assim, o Pietro começa a chorar e bate muito nas orelhas. Daí o Dr. André também falou que sintomas de autista mesmo. Quero vir passar com eles, com o Dr. André, com o Dr. Denner e o Dr. Marcos. Daí eu passei com o Dr. Marcos, o Dr. Marcos falou a mesma coisa que o Dr. André e me passou esse remédio que eu mostrei pra vocês. Daí ele falou que quero vir passar com o Dr. Marcos, que é Denner, né? E daí eu vou começar a passar. Terça-feira é a primeira vez, né? Só que tem que ser eu pra mim explicar como que o Pietro tudo certinho. E daí eu tô bem nervosa, o Arley tá bem nervoso, eu tô bem nervosa, porque a gente não queria, né, que o Pedro fosse autista, mas, né, se ele for, a gente vai amar ele do mesmo jeito, vai cuidar dele do mesmo jeito, como a gente sempre cuidou, sempre com o jeito que a gente sempre fez, né, e a gente vai tá dando o maior apoio, tudo que ele precisar, a gente vai estar ali. A gente sempre deu apoio pro Pietro, sempre teve ali, né? Agora, se ele tiver realmente, comprovei que ele tiver, aí a gente vai ficar mais ainda em cima dele, né? Que precisa muito mais de uma atenção muito maior. Não é, né? Maior. Daí, é isso. E que mais? Daí o Dr. Marcos eu marquei pra dia 20/3 pra mim voltar nele de novo lá, né? Por quê? Pra mim voltar lá de novo. Porque daí eu já vou ter passado com o doutor Denner, né? Então, e talvez até em março, mês 3, janeiro, fevereiro, março, até em março, talvez já pode ter sido fechado o diagnóstico. Não sei se até ela vai ter fechado, mas talvez sim. Por isso que o Dr. Marcos pediu pra mim voltar lá de novo. E é isso, gente. Tudo isso que tá acontecendo com o Pietro. A gente tava passando ele na Serelepe, mas esse mês não vai poder passar mais, porque aconteceu umas coisas aqui em casa e a gente não vai poder passar esse mês. E mês que vem não tem, né? Então, mas isso aí vai ser assunto pra outra coisa. Não sei se vocês perceberam, mas nos vídeos da Serelepe, muitos dos vídeos e das fotos é mais o Pedro sozinho. Ou é eu tentando colocar o Pietro perto de uma outra criança pra brincar. Porque até na Serelepe, o Pietro preferia brincar sozinho, ficar sozinho. Quando tinha alguma coisa pra eles brincar em grupo, todas as crianças, o Pietro não ia. Igual a última vez que o Pietro foi sexta-feira, eles sentaram pra fazer um boneco de papel higiênico. Todas as crianças sentou. Eu colocava o Pietro chorava, ele levantava e ia brincar sozinho. Eu colocava o Pietro, ele chorava, saía de lá e ia brincar sozinho. Ele não se sentava, não se juntava com outras crianças, sabe? Era muito difícil ele brincar com outras crianças. Muito difícil. Mas, né,
Isso também, que eu tenho outras novidades do Pedro, mas vai ser outro assunto que eu vou mostrar pra vocês depois. Amanhã eu falo sobre isso, sobre o que aconteceu, né, de novo, que eu estou tentando pro dia 29. Tô esperando pro dia 29. Daí amanhã sai o vídeo falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã. E desculpa ter uma sumidinha, dado uma sumidinha, porque a gente tá bem assim com a cabeça bem, né? Porque eles pegou a gente bem de surpresa, né? Então a gente tá bem um pouco abalado. Sim, a gente tá um pouco abalado. Então por isso que eu dei uma sumidinha. Mas estou aqui, vou voltar pra vocês, postar vídeo pra vocês todos os dias. Tchau!